Bom dia, estamos iniciando aqui a webconferência para o curso de especialização em gestão da educação. Serão abordados assuntos sobre a pandemia. Eu sou Priscila Stumpf, sou formada em Letras e Pedagogia, com especialização em Educação Especial e trabalho em Capão da Canoa, na Escola Prudente de Moraes. Paula, quiser se apresentar também. Oi, meu nome é Paula, eu sou professora na área de matemática, eu sou formada pela Faculdade Porto Alegrense, a FAPA, em Ciências Matemática, tenho especialização em Supervisão Escolar, trabalho em Glorinha. A Simone pode se apresentar. Meu nome é Simone, eu sou prof de História. Atualmente eu sou prof de Geografia também no município de Glorinha. E eu sou formada em História pela Federal de Santa Maria e mestrado também em História Contemporânea pela Universidade Federal de Santa Maria. Bom dia, eu sou professora Thaís, sou professora alfabetizadora, né? Atuando na turma de segundo e terceiro ano, assim, com experiência, né? Tenho pedagogia pela FURG, atualmente estou no mestrado da FURG também, no PPGedu, e esse ano estou no desafio da direção da escola, né? Escola Álvaro Ferrugem, em Glorinha. Bom dia, eu sou a Prof. Kelly, eu sou formada em Pedagogia, com especialização em Educação Especial. Eu trabalho no município de Capão da Canoa e Arroio do Sal. Certo. Glorinha, somos todos do Polo de Santo Antônio, né? Isso. Eu sou natural de Gravataí também, vizinha aí de vocês. Aí faz 2 anos agora que eu tô morando aqui em Arroio do Sal. Prestei o concurso de Capão da Canoa, me mudei. Saí do fervo, né? Vim pro litoral, mais tranquilo aqui. Mas sobre o nosso curso, nós temos, né, essa abordagem que foi nos passado sobre as reflexões da pandemia na questão da educação, né? Como foi tratada a educação no período da pandemia, quais, né, foram os desafios, tanto para os alunos, para o ensino, as tecnologias que a gente precisou aprender, né, para tentar abordar, chegar, alcançar este aluno, né? Alguns a gente atingiu, outros não conseguiu, né? Tem toda uma questão social. E o que a gente tirou de proveito, né, depois dessa pandemia, apesar de todo o desafio, a gente ainda conseguiu aproveitar muitas coisas, né, a aprendizagem que a gente tirou deste período, né. O primeiro link que eles nos passaram seria essa reflexão. Não sei quem que gostaria de começar a fazer o seu relato. Eu posso iniciar, depois eu dou sequência para as meninas? Bom, para mim ter uma noção assim, sobre a reflexão que eu tive na pandemia, bem no início, eu peguei pouco tempo mesmo, mas foi bem no primeiro momento que, dia 20 de março, que foi cancelada as aulas, né, bem repentino mesmo, quando eles falaram que a gente não poderia mais frequentar a escola, né, e ter o acesso aos alunos foi bem mais complicado. Por quê? Porque a gestão, ela também, com todos aqueles cuidados, a gente não poderia ter contato com os alunos através de ferramentas só como as redes sociais. Teria que ter uma liberação da secretaria, né? Então, tinha todo aquele contexto por trás, porque a vivência deles com as redes sociais é mais para o lazer, né? Expor a sua vida, no caso. Só que, a princípio, a gente teria que usar, foi em junho, a princípio, nós começamos a usar a ferramenta pelo WhatsApp. Só que, nesse meio tempo do WhatsApp, foi bem complicado, porque a gente não tinha tanto acesso, os alunos não tinham acesso à ferramenta, ao celular, e nós teríamos que dar, digamos, uma assessoria pelo WhatsApp. Mas, para sanar mais ainda a questão, a gente começou a fazer as impressões, né?
a gente criava blocos de atividades para facilitar, assim, o atendimento dos alunos. Mas o que eu prestei atenção nisso? Eu posso dizer que foi mais um desafio, porque a gente teve que modificar totalmente a nossa rotina. Eu que sou muito metódica, tem toda aquela questão de organização, o que eu vou fazer, se não deu certo, eu já fico meio desorganizada, não me encontro muito bem. Para mim foi um desafio completo. Eu creio que, tanto para mim como os alunos, tinha aquela questão de segurança que a gente passava, né, pela presença, de ensinar, foi uma desconstrução total, pelo que eu entendi, assim, no meu ver, né, na minha visão. Eu também, no início da pandemia, eu lembro que foi início de março, eu trabalhava já na sala de recursos e essa questão de celular tinha crianças, assim, era uma escola de bairro, era bem carente, às vezes era um celular, que dependendo da família nem tinha o WhatsApp, né? E às vezes um celular para 2, 3, 4, 5 filhos, os 5 alunos da mesma escola, né? Como é que iria fazer toda. E eles tinham uma plataforma que era o Educar Web também, aí o professor tinha que postar, além de mandar no WhatsApp, né, para esses que teriam esse acesso, assim, poderiam imprimir, tinha que mandar nessa plataforma. Então, era mais uma coisa que o aluno tinha que também saber acessar, né, a plataforma. Aí depois não teve esse retorno, né, que eles começaram a fazer impresso. Aí, a cada 15 dias, lá na escola que eu trabalhava, ia todas as atividades. E como eu era já da educação especial, tinha alunos, assim, que aquela quebra de rotina de ir todo dia para a escola foi muito difícil. Aí, às vezes, o prof tinha que mandar um vídeo, fazer uma videochamada com o aluno para ele ver que a gente estava ali ainda, né? Que o professor não tinha desaparecido da vida dele, né? E outra coisa que chamou muita atenção, assim, para nós lá na escola, essa questão da adaptação. Alunos que nunca tiveram adaptação durante toda a vida escolar, né, foram obrigados a ter uma adaptação durante a pandemia, porque mandava a atividade comum da turma, né, voltava em branco, não tinha ali uma adaptação para aquilo que o aluno tinha condições de fazer, né, texto reduzido, né, a questão da matemática, né, tua área, lá, sei lá, nono ano, um aluno com deficiência intelectual não tinha condições de fazer uma raiz quadrada. Então, o que o professor tinha que trabalhar? Né, as operações básicas, fazer um plano diferente. Foi ali, acho que realmente se começou com a adaptação, né? E isso se estendeu, né? Até hoje, o celular, o WhatsApp, a gente deixou o contato com a família, nunca mais se perdeu, né? Bem, ficou marcado para as famílias aquele retorno que a gente dava, né, em qualquer horário, não tinha mais o horário de escola, era manhã, tarde, noite, qualquer horário, né. Bom, eu tive uma realidade diferente, assim, na época eu estava, recém iniciei um concurso na alfabetização, assim, o desafio, né, eu era concursada em Gravataí com educação infantil e assumi o concurso em Santo Antônio, e conheci a turminha, 15 dias a gente parou. Só que assim, como eu já vinha fazendo grandes cursos, assim, vinha com a questão do grupo de estudos do Google aqui em Santo Antônio, a gente já tinha acesso a formações sobre o Google for Education, né? Então, assim, quando a gente parou, que a gente viu que não ia vir, eu já entrei com Classroom com os meus alunos. Isso que era uma turminha de segundo ano. E assim, fluiu muito. Tanto que muitos professores depois tiveram que adequar com os anos finais em Santo Antônio, daí foi a proposta da rede, mas demorou um tempo para eles se integrarem, né? Foi criado e-mail institucional para cada estudante, mas a minha turminha, até no meu Gmail comum, eles voaram assim para a questão da tecnologia, eles exploraram todos os recursos do Google e eles tinham já autonomia, isso numa turma de alfabetização. Tanto que, assim, para eles não parou. Só que o que ficou bem evidenciado é a família, né?
O que destoou muito na pandemia, a gente viu que é reflexo da família. Se a família está preocupada, se a família incentiva, os alunos foram. Tanto que a gente viu depois no retorno presencial, aqueles alunos que a família estava engajada, eles deram um jeito de realizar as atividades, eles foram em busca de conhecimento, né? Não pararam aquele período. Mas teve aquela família que não se esforçou. Então, a gente vê hoje muitas crianças com dificuldades de aprendizagem, né? Com esse período que para eles não existiu, porque eles não tinham acesso ao fazer docente. Ou, principalmente na alfabetização, o que vinha? O pai dizia assim, tem que fazer tarefa porque a gente tem que dar evolutiva, porque senão é infrequente, tudo. Então, assim, tu vai escrever a palavra bola, tu bota lá já a letra, B-O-L-A. Tipo assim, vamos terminar a atividade rápido, que eu tenho um monte de coisa para fazer, sabe? Isso a gente viu muito. Então, assim, não foi significativo para muitos dos alunos. Então, assim, hoje a gente vê muitos reflexos disso na sala de aula, né? Tanto que eu estando agora na direção, eu estou tentando fazer uma organização para a gente ver o que é psicodiagnóstico e o que é dificuldade de aprendizagem por conta desse período pandêmico, né? E a gente está vendo reflexo daqueles que a família está engajada e aqueles que a família, tipo, vamos, tarefa dada, tarefa cumprida, e deu, né? A minha realidade não é diferente de todas vocês, né? O primeiro baque da pandemia, eu acho que todo mundo ficou perdido ali, tanto os pais, alunos, nós, professores. E, na verdade, os professores, nós não estávamos preparados para as tecnologias. A grande maioria não está preparada, até hoje mesmo, após a pandemia, para o uso das tecnologias. Então, os professores tiveram que se adequar às tecnologias, que também não tinham o equipamento necessário, muitas vezes. Os alunos, quando tinham um celular, usavam para rede social, para coisas que eles fazem no dia a dia, tinham dados para usar no dia a dia, para postar foto no Instagram, para isso, não para fazer uma chamada de vídeo, até porque se não tem o incentivo da família, como a Thaís disse, para eles vai ser jogar os dados fora, era jogar os dados fora. Daí veio a questão econômica, as famílias, com o passar do tempo, não podiam mais pagar a internet. Daí a gente optou também pelas apostilas impressas, que também daí dependia da família ir buscar. Muitas vezes nós tivemos que levar na casa dos alunos para que eles fossem realizados mal e porcamente, na grande maioria. E hoje se tem o reflexo, exatamente como a colega disse. Existe uma lacuna de 2 anos, não sei na realidade de vocês, mas para nós, na grande maioria dos alunos, uma lacuna de 2 anos. Quem trabalha em sala de recursos, que eu sou colega ali da Priscila, a gente vê muitos encaminhamentos que a gente pega o aluno e vê que não tem nenhum problema orgânico. São lacunas que não teve incentivo na escola. Eu posso dizer também como mãe, quando a professora do meu filho fazia uma chamada de vídeo, uma turma com 25 tinha 3 alunos. E desses 25 alunos, quando a gente conhece a realidade, a gente sabe que desses 25, a grande maioria dos meus colegas, meus filhos, tinham condições para ter internet e ter um equipamento. Então, eu acho que a família deixou muito a desejar nos alunos. E agora a gente chega num 4º ano, um aluno que está no 4º ano não está alfabetizado, porque era isso, faz aí, ou procura a resposta no Google, que é mais fácil e não me incomoda. Bom, eu iniciei a minha vida, digamos assim, na docência na pandemia. Eu fui chamada no município em 2020, em fevereiro, e dia 20 de março começou toda a função. Eu praticamente passei umas 2 semanas em sala de aula e depois veio a bomba de que eu teria que dar aula em casa. Foi uma situação assim bem difícil para mim, porque eu estava acostumada enfim, com webconferência e tudo mais, mas para o ensino superior. Para adolescente, a coisa é muito diferente, muito. Eles não abriam câmera quando a gente fazia aula no Meet, por vergonha ou por, enfim, vários motivos. Alguns não apareciam. Tinha turmas que tinha 3, 4 no máximo nas aulas. Os meus polígrafos voltavam muitas vezes em branco, porque a gente também fazia aulas impressas. Então foi uma situação assim de adaptação tanto deles quanto nossa, obviamente, né? E por outro lado,
o que eu percebi, claro, com todos os problemas que a gente teve na pandemia, por outro lado, a gente também acabou conhecendo muita coisa, muita ferramenta, entrou em contato com um conhecimento, assim, na parte educacional que eu nunca tinha tido contato antes. Então, também dá para encarar todos os problemas que a gente teve durante a pandemia por esse lado positivo, digamos assim, que foi ter contato com essas ferramentas digitais, enfim, e ver que é possível trabalhar com eles, mesmo em sala de aula agora no período que a gente tem presencial, né, com essas ferramentas. E tem sido interessante, tem sido bem interessante. Com certeza a gente teve uma defasagem enorme, e eu falo porque, como eu sou da área de humanas, a leitura ela é muito, muito importante. Eu percebi assim que eles, se antes já tinham uma dificuldade nessa parte de leitura e interpretação, agora a coisa está bem mais complicada. A gente não sabe se isso foi durante esse período aí que aumentou, se ele agora que eles tiveram mais contato enfim, esses aplicativos de mídia social, se as coisas são mais rápidas, se elas são mais aceleradas, a leitura ela ficou para trás. Então, para a história e para a geografia, eu acredito que para as outras matérias também, matemática, enfim, essa questão da leitura ficou bem difícil, bem complicada. Mas é isso aí. Eu vejo essas duas realidades, a que tu comentou, assim, da interpretação, né? Como a Kelly falou, as avaliações aumentaram muito para a gente em sala de recursos, por causa dessa defasagem, e como professora de português, a Kelly comentou ali, esses 2 anos, vamos supor, um 7º ano hoje, tá com um nível de conhecimento lá de 5º, e não só no conhecimento, na maturidade também, e coisas assim de casa eu vejo também de querer tudo pronto, né? Acho que o pai e a mãe tinham isso na pandemia, de auxiliar, de ajudar, né? E na escola eles têm esse reflexo, né? Eles querem tudo na hora, imediato. Eles não têm essa questão de esperar a sua vez. Está conversando com um, eles entram na frente e querem atenção e não esperam. E interpretação e a escrita, então, nem comento, né? Porque é celular, escreve ali tudo resumido, né? Abreviado, e quando muito não mandam um áudio, então nem escrevem, né? Então é bem difícil, isso vai demorar muito tempo. E vai, né, a questão agora do ensino fundamental termina, vai para o ensino médio, redação e Enem, e vai ser difícil para a gente, né? Cada vez mais. Demanda Os tempo, médicos, né? que a gente vai ter que consultar daqui a uns anos, tenho medo. Demanda tempo para eles, para a questão da leitura e interpretação. Então, para eles é muito, como é que nem eu falo para eles, vocês não podem pensar que isso aqui é um alienígena. Isso aqui é só um texto no idioma que vocês falam e que vocês precisam pensar que há uma mensagem por trás dessas letras, e a gente precisa entender o que está aí. Só que demanda tempo, demanda um momento de reflexão que às vezes eles realmente eles não estão acostumados a isso. As coisas vêm muito rápido e um texto não funciona assim. Então, é isso que eu Tem às o vezes eu fico início, meio e o pensando. fim, né? Não é iniciou, terminou. Tem algo ali no meio, né? Exatamente. E aí a gente Sim. percebe que na pandemia, mesmo que a gente mandasse textos reduzidos, mesmo que as perguntas, que nem eu dizia, né, tá exatamente na ordem dos parágrafos, é só vocês lerem ali os Sim, parágrafos, vai dar para nem. responder. Não adiantava, porque o ímpeto deles era procurar a resposta ali pronta, e era isso, porque eu acho que o que eles compreenderam é que esses polígrafos eram praticamente avaliações que a gente faz em aula e que você precisa só dar nota. Então, não era uma questão de aprendizagem. Sim. Era você fazer e pronto. Era aquilo. Estava tudo bem já. O que tem por trás daquele polígrafo não é importante, né? Uhum. A aquisição do complicado. Das questões também que foi colocado ali para debatermos, né, sobre a docência a gente pôs, mas o que a gente aprendeu, né, que a gente
desses recursos que a gente tirou, se a gente ainda continua usando, né? Se foi útil durante a pandemia, se hoje ainda é, ou, né, o contrário. Eu vejo assim o Google, né, quando eu vim para Capão da Canoa, eles usavam o Google Classroom, e também poucos tinham acesso, né? E ali estava tudo pronto, como tu comentou, né? E muita coisa copiavam dali, colocavam lá no Google, ia direto no, como é que eles chamam? O Braille, eu acho, né? Ah, porque o Braille me dava resposta, e agora eles já não têm mais isso, né? Tem essa questão de pensar mesmo. E se tu leva um tema, alguma coisa para casa, eles vão direto copiar o teu trechinho ali para ver se aparece em algum lugar, né? É bem difícil, assim, algumas coisas foram valiosas, né? Essa questão de registro, né? Mas em termos de aprendizagem ainda tem muito a acontecer, né? Mas a questão ali das escolas, da tecnologia, eu acho que as escolas estavam bem sucateadas e os professores que já faziam uso das tecnologias sempre cobrando a questão da atualização das escolas, do sucateamento, ou nem tinham os equipamentos, foi um ponto muito positivo. Eu não sei nas escolas de vocês, mas nas escolas em que eu atuo, veio uma infinidade de tecnologias que chegou tudo de uma vez que a gente pensou, meu Deus do céu, como é que a gente vai aprender isso tudo? Porque é tela digital, é Chromebook, é tablet, veio uma infinidade que claro, que quem se dedicou, quem foi atrás, porque aproveitou, né? Aproveitou, porque nada cai de mão beijada, a gente tem que ir atrás, tem que aprender a fazer uso. Quem aproveitou agora está colhendo os frutos disso, porque agora na sala de aula a gente tem uma tela digital enorme. Antes a gente mal tinha uma TV 29 polegadas, né? Agora a gente tem Chromebook, tablet para todos os alunos poder utilizar na sala de aula. Isso foi um ponto positivo que forçou, vamos dizer assim, né, em aspas, o poder público a investir na tecnologia, o que era cobrado já por uma grande parte dos professores, dessa atualização da escola, que a escola ainda era o quadro negro e o giz, e isso modificou bastante, né? O que eu falei antes, né, sobre a gente trazer esses aprendizados da pandemia, eu acabei. Porque foi, assim, vou ser bem sincero com vocês, foi no desespero. No desespero. Eu estava procurando recurso em tudo que era canto, o que fosse, sabe aquela coisa do ser simples, mas ser efetivo. E eu acabei aprendendo a mexer em umas coisas assim que eu nem tinha me ligado que dava. Por exemplo, fazer perguntas e respostas direto no PowerPoint ali. Coisas interativas, mandava para eles ali direto e tinha que dar certo. O Word Wall também, que a gente acabou utilizando lá com os jogos. E a gente acaba trazendo porque é uma coisa divertida de fazer em sala de aula, por causa da tela interativa também. Né? Então agora a gente tem contato com eles e eles estão em sala de aula, a gente já consegue usar esses recursos que são simples, mas que acabam ajudando de alguma maneira para que eles tenham mais autonomia também, né? Justamente naquela questão de não precisar procurar as coisas prontas, porque você tem condições de levantar e ir ali na TV fazer o questionário, apertar nos botões que precisa e procurar as respostas. Então, nesse ponto aí foi interessante. Mas com certeza, eu acho que se a gente pudesse, pelo menos para mim, uma palavra que pudesse resumir aquele 20 de março, quando me disseram que a gente tinha que ficar em casa mandando material, era desespero, desespero para achar recurso para tentar fazer a coisa acontecer. Não sei se tu quer encerrar, Simone. A gente já concluiu ali o tempo também que era necessário. Simone não, Paula, desculpa. Olhei o nome errado. Não, mas tenho que até agradecer as meninas, porque realmente ainda nós estamos ainda no momento de construção, de desafios, porque além dessas ferramentas, como as gurias comentaram, né, os desafios que vieram, nós estamos correndo muito com a disciplina, né, os alunos eu não sei se é essa questão mesmo da pandemia e por falta de apoio dos pais, dependendo, não sei. A disciplina em sala de aula, mesmo com as ferramentas, é bem complicada.
Mas eu tenho que agradecer às gurias mesmo por terem participado, por ter pela colaboração, né? Que a nossa vivência só tem a contribuir a crescer, né? Na nossa profissão e tentar, né? E vencendo esses desafios, esses obstáculos que vêm vindo por aí, que a gente sempre consegue, de um jeitinho ou de outro, a gente consegue organizar, tendo o apoio um do outro, né? O coleguismo. Tem que agradecer mesmo. Não sei, meninas, se vocês querem falar mais alguma coisa, a Thaís, Simone, a Kelly. Sim, agradeço também muito, sábado de manhã, assim, pelo empenho de todas, né, de se envolver com a gente nisso, né, uma situação que é particular nossa, mas que vocês também estão nos ajudando muito, no empenho. Muito obrigada mesmo. É sempre bom compartilhar as nossas vivências, e eu sei como é, gurias, também tinha vários trabalhos para fazer com webconferência, então, quando precisarem, estou aqui. Também sigo que nem as gurias. Eu acho que o quanto isso fez falta na pandemia, né? A gente dialogar, a gente trocar experiências, partilhar e crescer junto, né? E precisamos hoje realmente refletir para a gente mudar essa quebra de paradigma, né? Que está é tão evidente na educação, né? A cobrança tanto dos professores, e a gente viu que só o professor não tem o poder sozinho, né? Que ele precisa do apoio da família, precisa de toda uma estrutura para que ele consiga realmente efetivar o seu trabalho docente. Obrigada, Guria, estou à disposição. Também, enquanto pesquisadora, eu sei disso, a gente está sempre correndo atrás dos outros, né? Para a gente trocar ideias e crescer junto. Obrigada pelo convite, gurias. Não vou falar muito, que tem um menino aqui que quer aparecer mais. Sim, participou também. Obrigada, Kelly. Vou encerrar a gravação aqui, então, meninas. Muito obrigada mesmo. Agradeço de coração. Seria isso, né? Acredito, então, como ela comentou, acho que vai ter outras, então, né? Não vai ser só essa. Certo? Obrigada, viu? Bom final de semana para vocês. Bom final de semana, gente. Obrigada.